solidariedade. Tem alguém aqui que vai prestar vestibular, vestibulinho? Ansiedade? Ah, tá. Tá. Pensei que eu tinha vindo no lugar errado. Que sentimentos a gente costuma ter quando a gente pensa que a gente vai prestar uma prova importante? Desespero. Ó, agora a gente tá chegando no lugar de desespero, nervosismo, pavor, medo. O que mais? Algum sentimento bom vem? Pensando em relação à prova? Determinação, esperança. Qual que foi essa palavra que terminou com AD aí? Negatividade. Mais um para fechar aqui o quadro? Positividade, né? Positividade. Tem que ser positivo, gente. Poxa, só coisa ruim? Não, né? Tem que ter coisa boa também. E como a gente é um ou outro aqui, a gente é tudo isso junto, como que eu separo isso? Dá pra separar? Como que vocês fazem? Eu acho que eu tenho todos esses daí. Todos juntos? Todos. Gabarita? Check. Tenho todos, mas não de uma vez só. Não de uma vez só? De uma vez só, não. Mas A gente tem todos, mas algumas vezes nem sempre. nem sempre. Às vezes algum predomina em relação ao outro? Sim. A ansiedade também, o nervosismo e o desespero, a ansiedade com isso. Será que a gente pode pensar assim que esses sentimentos eles são uma rede assim, que eles vão se conectando, né? Então você pode ter aqui a positividade, ela está dentro de você, ela faz parte do seu repertório de emoções, mas ela está lá mais embaixo e dependendo da estrutura que você está vivendo, a positividade está dentro de você. Mas como a negatividade também está, dependendo da intensidade daquilo que você coloca, o que aparece mais? A negatividade ou a positividade? A negatividade. Mas nos momentos que eu tenho essa negatividade mais aflorada, a positividade deixa de existir dentro de mim? Não, é isso. Não. A gente precisa pensar nos sentimentos como uma rede, tá? E essa rede, ela está interconectada. Eu trouxe uma definição, assim, bem simples, bem simplória, para a gente se instigar a partir das emoções. Essas atividades que a gente faz no nosso cotidiano, especialmente quando a gente vai prestar uma prova, o terceiro está aí, né? Os meninos do terceiro, as meninas estão vivendo um momento assim insano. A gente está lá dentro da ETEC e eu também sou professora de graduação, então não é uma coisa só do ensino técnico. Esses momentos eles são horripilantes, não tem outra palavra, porque parece que você tem uma resposta social em que parece que uma prova vai definir toda a sua história. E eu queria começar por aí. Será que essa prova define tudo o que você é? Né? Ok? Quais expectativas a gente cria em cima das coisas que a gente faz? Sim, é muito importante. Mas, dependendo de como a gente gerencia essas emoções, como esse mix de sentimentos está dentro de você, o seu desempenho nessas atividades ele pode ser influenciado. Ou não. Você consegue se lembrar de uma maneira aí mais clara, alguma vez que uma emoção sua te ajudou a chegar no lugar que você queria? Me dá um exemplo. Fala, é uma conversa. Me dá uma ideia de como uma emoção fez você conseguir algo positivo. Padrinhos, pode ser, sim, vamos. Dá um exemplo, uma emoção que moveu você para algo positivo, que te levou para um lugar bacana. Determinação? Determinação, como que ela fez você chegar num lugar assim? Como que ela te Por ajudou? exemplo, vim hoje pra cá, uma determinação que eu marquei. Tinha coisas que te puxavam para baixo, Talvez. mas a emoção que prevaleceu estava ligada à Determinação. determinação de estar aqui, né? Se eu te pedir para lembrar de uma emoção que te levou para um lugar ruim, é mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Mais fácil. Por que é mais fácil? E ele sempre lembra dos traumas. A gente sempre vai lembrar dos traumas.
é um mecanismo de sobrevivência. O cérebro, ele tem... Gente, me perdoem aqui, eu vou fazer uma fala muito simplificada, mas o nosso cérebro, assim como os sistemas de linguagem que vocês estavam operando, ele recebe comandos negativos de uma maneira mais abrangente do que os positivos. Nós somos programados para guardar, para salvar na nossa nuvem, aqui, na nossa capacidade de armazenamento, de uma forma mais vigorosa, os eventos negativos do que os positivos. Por quê? Porque a gente Nunca fazer de novo. Para não fazer de novo, perfeito. tipo um mecanismo de defesa para quando não acontecer de novo. Olha que palavra, olha, já veio um MB aqui, porque pegou um termo da psicologia e já jogou aqui pra mim, é isso mesmo? O que é um mecanismo de defesa, gente? Aprender a lidar com a próxima situação. Uhum. O corrimão da escada é um mecanismo de defesa para você não cair? Sim. E a gente usa o corrimão? Nem sempre, mas ele tá lá. Os mecanismos de defesa estão aqui. Só até tomar o primeiro rola, né? Até tomar o primeiro rola. Na hora que alguém tipo rola na escada, a Nazaré, que existe dentro de alguém, né? Foi lá. Entendedores entenderão a referência. Ok, né? Você vai falar, poxa vida, o corrimão tem um... Exatamente. Para o nosso cérebro, mesma ideia, ok? Esse repertório de emoções, de sentimentos que a gente tem tá ali dentro. Mas dependendo das experiências, de como a gente conduz isso, faz total diferença na maneira que a gente vive. E é por isso que eu trouxe essa definição. Eu poderia... Tem vários autores que definem emoções, mas eu queria trabalhar com vocês que emoções é a interação. Interação significa... Conexão com algo? É uma conexão. Então, assim, dos pensamentos com sensações físicas. Vocês são bem jovens, né? Assim, aquela coisa bem de dia. Já gostaram de alguém? Já olharam assim para aquela pessoa e o coração fez... Gostar tá dentro de que lugar do teu corpo? Aonde é o lugar que se fala do gostar? Que comanda essa coisa do gostar de alguém? Cérebro. Tá. Mas você sente seu cérebro pulsando? Não. Seu cérebro esquenta quando você pensa nessa pessoa? Você põe a mão assim na tua cabeça e sua cabeça tá mais quente? Como que você sabe que alguém mexeu com você? Fisicamente falando, quais são os sinais? Você fica ansioso. Quais são os sinais de que você está ansioso? A perna agitada. Perna agitada. Frio na barriga. Faz Não consegui ofegante. parar quieto. Aham. Não conseguir parar quieto. O que mais? Pensamento. Você... Coração palpitando rápido. Suor, né? Palma das mãos, ação dos pés, tremedeira. Na voz, dá pra perceber, gente? Dá pra A perceber. pessoa fala mais fino, fala um pouquinho. Não é? E aí a gente fala, de repente, mais fino e fala, meu, que idiota. Ou você fala sem pensar, não é? É. Fala, meu Deus, nossa, essa piada não, como assim, né? Simone, acorda, Brasil. Não é? Gente, emoções não são coisas que estão presas aqui. Você manifesta através do seu corpo. Ok? Quando você me vê falando aqui com você, o tom da minha voz conta pra você a emoção que eu tô sentindo aqui? Não, será? Mais ou menos. Mas e se você juntar com a maneira que eu tô me comunicando aqui por meio do meu corpo? Ajudaria. Eu tô triste ou eu tô feliz aqui? Tô feliz? Tá tranquilo. Tô tranquila? O que mais que eu tô? Como que você me avaliaria aqui? Alegre. Alegre? Né? Passar um tom de superioridade. Eu vou gravar pra minha família isso aí. Tá sendo gravado. Falaram que eu sou superior lá. Simone, Vem. já temos provas. Só temos, por favor, aí família, ó. Quem pensou que eu não ia chegar? Olha onde eu tô. A tecnologia única no sabadão. Gente, eu tomei um café, delícia. Porque parece uma frase despropositada.
Mas nesses momentos em que a gente é testado e que a gente precisa ter uma determinada performance, porque eu estou falando aqui com profissionais da área de tecnologia, perfeito? Vocês não são alunos aqui. Vocês são profissionais da área de tecnologia, perfeito? Quando vocês precisam fazer uma apresentação daquilo que vocês construíram, vocês precisam ou não precisam ter domínio disso aqui? Sim. Quais são os sentimentos mais comuns quando a gente tem que fazer uma apresentação, gente? Aquele frio na barriga. Frio na barriga, ansioso, adrenalina. O que mais? Aquele sentimento que alguém vai perguntar alguma coisa ou vai falar alguma coisa de você e você tá com medo aqui. Não tem confiança. Um medo. Eu fiz a garrafa, é demais, né? Gente, uma palavra que eu quero que vocês trouxeram um pouco e que faz parte desse momento é conversar um pouco sobre medo, né? Porque o medo, ele acompanha. Quando nós vamos ser testados, e de alguma maneira quando você está fazendo uma apresentação, você está sendo testado, porque eu estou aqui falando com você, você está me avaliando. Eu tenho certeza que você está em um pensamento a respeito de quem sou eu. Quando você me viu nesse espaço, sem saber o que eu era, só de estar lá, algum julgamento você lançou. Eu consigo evitar isso? Não, qualquer pessoa, nós temos esse mecanismo. O cérebro, ele vai registrando informações e vai buscando mapear. É um mecanismo de sobrevivência. E o medo, ele é um mecanismo de sobrevivência. O que nós seríamos se nós não tivéssemos medo? Como que você acha? Qual é a função do medo? O medo é uma emoção. O medo é tipo um alerta. Uhum. É tipo um alerta. Para ou não. Tipo, você tá com medo de alguma coisa acontecer. Tipo, você vai pular de bungee jump, digamos assim. Sim. Aí você tem medo da corda estourar. Uhum. Aí você já pensa, não vou ir. Exatamente. Quando você toma um rola da escada. Na outra vez que você for descer a escada, você vai da mesma forma, desprevenido, aventureiro, pau, Dora, aventureira, bola, ponto, acabou ou não? Ou você dá uma segurada? Dá uma freada, né? Por que tem essa freada, gente? Medo. É como se fosse um escudo, uma forma de defesa. É importante ter medo? Sim. Mas ele é um mecanismo, ele não é... Olha quantas outras coisas você pode ter aqui. Ele não te traz apenas a paralisação, ele pode te impulsionar. Então, diante, por exemplo, de uma atividade como o vestibulinho, é normal você sentir medo do resultado. Só que se você parar nesse medo, você nunca vai saber o que você poderia ter conquistado se você tivesse O medo feito. algumas vezes gera determinação. Sim. Tudo depende da maneira como você encara. E a primeira coisa importante para você lidar com o seu medo é você reconhecer que você possui medo. Reconhecer que ter medo, que você tem medo, é uma fraqueza? Não é uma fraqueza, mas é uma vulnerabilidade. Você já ouviu falar nessa palavra? O que é? Para quem já ouviu falar, o que é vulnerabilidade, gente? Deixa sensível. O que te deixa mais sensível ao que está acontecendo, Você exposto. fazer uma coisa que você sabe que pode dar errado. Pode dar errado, mas é o que você falou, pode dar errado, não quer dizer. Dependendo da minha história, dependendo de como eu lido com as minhas emoções, eu posso ter um impulso mais negativo de achar que as coisas vão dar sempre errado, eu posso ser uma pessoa que estou passando por um momento em que as situações me fazem ter mais angústia, né, do que alegria, mais tristeza, mais cansaço, ok? Mais medo, e isso vai definir o meu padrão de comportamento, ok? A primeira, às vezes, a gente tem dificuldade para identificar o medo na nossa forma de agir. Então, quando eu trouxe aqui para vocês que as emoções, elas são a interação do pensamento com o corpo, eu queria que vocês prestassem atenção em como as emoções se manifestam no corpo de vocês. Nesse exercício que a gente fez, de falar como o nosso corpo reage em algumas situações que a gente tem. Tá difícil esse papo? Tá encaixando? Me dá um retorno aqui. Tá mais ou menos? Então, assim, você vai fazer a prova. O que você está sentindo fisicamente? Tenta tirar um pouco daqui. Como que o teu corpo está mostrando? O que ele está mostrando? Né? Tá rígido, né? Tá trêmulo, ok? O que vocês podem fazer para melhorar isso?
Dá, Chorar. Chorar. Sim. respirar fundo. Sim. Não bloquear o choro se o choro vem, ok? Fundamental. Respirar. Fundo. Fundo. Tomar água, ok? Negar o que está acontecendo é uma boa solução? Não. Esperar que os outros entendam? Talvez você é bom e é importante ter uma rede de apoio, mas você é a sua principal rede de apoio. E quando você começa a tremer? Quando você começa a tremer, o que teu corpo está dizendo? Quando vocês fazem exercício físico? Sim. Sim, não, mais ou menos. Quando a gente, para quem faz, tem que fazer, hein, povo, ó. Inclusive é uma das maneiras mais eficazes para você, para mim, para todos nós controlarmos, especialmente esses sentimentos mais ruins. Quando você quer ficar forte, o que você faz? Você nasce, olha, eu quero ter um braço definido. O que eu tenho que fazer para tornar esse braço definido? Pensar muito positivo aqui para dar certo? Malhar o músculo, tá? E o que vai acontecer? Assim, se eu fizer isso, eu tô malhando? Não. Mas eu tô fazendo um exercício. Mas ele não tá... Tem que ser do jeito certo. Ele não tá se Do esforçando. jeito certo. E como que eu sei que tá esforçando? Quando Tá doendo? você Começa a começa sentir dor. Você tá sentindo dor? Por quê? O que a dor tem a ver com isso, gente? Significa que o músculo tá. Ele tá contraído. Sofrendo dor. O músculo, na verdade, ele começa, as fibras dele começam a se quebrar, aí o cérebro manda um comando pra ele que ele tem que ficar mais preparado pra isso, assim ele fica mais forte. Alguma semelhança com a gente, assim, nas situações a difíceis? gente meio que fica calejado com aquelas situações. E qual é a ideia? É fortalecer. O tremor, ele pode ser entendido, dependendo da situação, como uma expressão de uma vulnerabilidade. Eu tô sendo vulnerável aqui, vou ser mais um pouco. Eu canto, às vezes, profissionalmente, mais ou menos, com o microfone. Dançar, né? Dançar, nossa, gente, nem conto pra vocês, né? Nossa, não, vocês precisam ver. Que dançarina incrível! E assim, as primeiras vezes que eu comecei a fazer isso, com o microfone sem pedestal, o que acontecia comigo? Tremia. Só que eu fazia aula de canto. Por que eu tremia? Eu já tinha ensaiado. Por que eu tremia? Por causa de algum medo? Medo da rejeição. Medo de ser rejeitado. Medo daquela multidão tá olhando pra você e te julgando. O que estava imperando para mim? As coisas mais positivas ou negativas? Negativas. E sim, se eu puxar na minha forma de viver, a aprovação do outro é muito importante para mim, para eu entender quem eu sou. A minha construção, a construção da Simone é assim. Né? Eu sou uma pessoa que trabalho isso inclusive em análise. É muito importante eu receber o feedback. Vocês trabalham com feedback aqui, correto? Os padrinhos de vocês dão um retorno sobre o resultado de vocês. A Cíntia, a equipe da Única, não é? Para mim, essa é uma ferramenta muito importante. Não é à toa que eu sou de RH, porque eu entendo que isso faz a gente crescer bastante. E dentro dessa ideia, analisando o meu conjunto de emoções, eu fui trabalhando, não foi fácil. Hoje eu estou num momento que eu consigo fazer isso e eu percebo que eu não tremo. Mas todas as vezes que eu vou fazer, eu penso nisso. Isso continua dentro de mim, porque é uma forma do meu corpo me lembrar que eu tenho limites, ok? Tem pessoas que não vão passar por esse processo. O que define quem tem mais medo de quem tem menos medo, gente? A própria... A personalidade, o temperamento, né? O autocontrole, a história familiar. Sim, as vivências que a gente já teve, as cacetadas que a gente levou ou não, concorda? Tudo isso constrói quem a gente é. A Simone que vocês estão vendo aqui, não se iludam. Ela tem uma série de camadas. Qual Simone você está vendo aqui? Provavelmente a Simone professora, a Simone que está batendo um papo com você sobre emoções. Mas tem muitas Simones aqui junto com você. Tem a Simone mãe, a Simone amiga, a Simone irmã, né?
a Simone que tem sentimentos bons e a Simone que tem sentimentos maus também, né? Não engana, essa voz aqui, ela pode te enganar. Nós somos um conjunto de coisas. Ninguém é uma coisa só. De novo, ó, isso aqui é para levar para casa. Gente, é tudo isso e mais um pouco que a gente não colocou aqui, tá? Então, entender isso é o primeiro passo. Se a gente não entender isso, o que vai acontecer? A gente vai conseguir chegar? Pode ser que sim, por um caminho mais longo, pode ser que a gente se sabote, mas o importante é a gente reconhecer que é um processo, tá? E aí, eu vou cutucar você mais um pouco. Eu quero que a cabeça saia fritando. Eu não tô sentindo cheiro de cérebro queimado aqui ainda. Como você lida com as suas emoções? Nesse processo, né? Quem são as pessoas que interferem na maneira que você vive hoje, tá? Como você lida com as suas emoções quando você está, por exemplo, no ambiente da sala de aula? Tem situações que fazem você perder o controle? Sim, não, mais ou menos. Como que você acha? Não precisa me contar exatamente quais situações, mas eu queria que você trouxesse para sua mente agora que tipo de emoções fazem você sair da linha, né? Não querer. Ansiedade. Vergonha. Vamos fazer uma provocação. Aqui, né? Vou fingir que eu não sou professora. Tem professores que podem gerar esses sentimentos na gente? Sim. Tem professores que podem gerar esse sentimento na gente. Qual sentimento? Raiva, angústia, tristeza, né? Não, ok. Nervosismo, ansiedade. Ok. Aqui eu coloquei vínculos de uma forma geral. Você provoca sentimentos? Talvez. Você está colaborando para o crescimento cognitivo aqui. Você está entendendo? Porque às vezes estamos fazendo para um outro lugar. Gente, os vínculos. Todo mundo tem celular aqui? Mais ou menos, talvez sim, talvez não. Rede social? Já mandou uma mensagem esperando uma respostinha e a mensagem não chega? E você não... Ai, Jesus, né? Como esses vínculos interferem? Já ficou nervoso, nervosa porque você estava esperando uma resposta e a resposta não chegava? Ok? Isso mexe no seu estado emocional? Yes, precisa observar. Colegas deixam você aí um pouco mais emocionado do que o de costume? Sim. Que situações, né, nas relações com os colegas podem tirar você do sério? Todas? Trabalho em grupo é uma coisa tranquila aqui ou não? Não, mas como assim? Vocês vão trabalhar em equipe, gente? Como assim? Pessoas diferentes? Gente, tem que trabalhar. Olha a configuração dessas mesas aqui. Cada um fazendo o seu projeto. Mas tem que ter um olhar para o outro, é colaborativo. Tem divisão entre uma mesa e outra aqui? Por que não tem essa divisão? Para ajudar, amores. Para poder ser um ambiente interativo, ok? Foi-se o tempo, é uma premissa que caiu bem rapidinho para a área de tecnologia, de que as pessoas da área de tecnologia não eram pessoas que tinham que ter competências socioemocionais, né? Que é essa questão de você interagir, de saber falar, de saber apresentar, de gostar de coisas diferentes, né? De se atualizar, né? Enfim, não, nós somos pessoas que estão ligadas a tudo que está acontecendo e estão trocando informações o tempo inteiro. Nosso ouvido está sempre aberto, atento. Você está aqui fazendo o seu, mas aí ele vai ali e fala um negócio, não é fofoca, né? Mas você ouve, essa série aqui, ó, eu não estou sabendo ainda, eu já vou atrás, né? Eu preciso entender o que está rolando. Olha, tal informação, isso vai me ajudar. É importante pra gente. A família pode mexer com as nossas emoções? Sim, Natal tá aí, né, gente? Um beijo pro Natal, né? Todo mundo se reúne, a piadinha velha. Mas positivamente ou negativamente? Os dois. Porque são pessoas. E as pessoas, elas, assim como você é uma pessoa e tem esse legado aqui, as pessoas que convivem com você também. Ok?
Você está sofrendo para equilibrar tudo isso, perfeito? E as pessoas que estão lá no seu núcleo familiar também, ok? Cada um com a sua história, tá? O mundo, de uma forma geral, né? Para a gente conseguir colocar num contexto global, o mundo vai trazer várias coisas para a gente. E a gente precisa saber lidar com essas emoções. Porque a gente quer ser um super-humano? Não. Porque se a gente tiver artefatos e situações que nos ajudem a mexer e a trabalhar com essas emoções, a tentar controlar um pouquinho, a gente vai sofrer um pouco menos, ok? Essa é a ideia. Sabe, uma política de redução de danos? É o que eu estou propondo para vocês. Vocês não conseguem eliminar o sofrimento do mundo nem o sofrimento de vocês. Porque muitas vezes a causa desse sofrimento não é sua. E não dá para exterminar todas as pessoas do planeta. Não é a nossa ideia, ok? Nós precisamos viver em inter-relação. O ser humano ele é uma espécie que ela, desde o princípio, é coletiva. Pensa na sua história, como você chegou aqui. Né? Independente da discussão de gênero, não estamos falando disso, mas eu vou ter sempre, né? Como é a história o que precisa, gente? Me conta aí. Cadê a aula de biologia? Eu fico falando uma mulher, né? Ok, os genes, ok? Beleza? Dá pra ser igual? Qual que é? Fala. Os X e Y, beleza? Ok? É assim, ainda é assim. Na diferença, quando nasce um pequeno... Vocês têm irmãos? Sobrinho, blá blá blá. Qual a idade? Eu tenho um de 17, um de 12, um de 8 meses, um de 2 anos, uma de 1 ano, uma de 7. Tamo bem, tamo aí. Uma de mais de 20. Vários. Vamos pegar. Nossa, é sério? Aí. Nossa, não só da minha mãe, tem também da família do meu pai, da minha mãe, do meu padrasto e da minha madrasta. Olha quanta gente interrelacionada que todo esse povo te traz muitas emoções, não traz? Várias emoções. Eu tô vendo no teu olho. Se quiser conversar, você quer um abraço? Eu vou aí. Uma pessoa da família. Vem aqui. Pronto, um abraço. É isso, não precisa. Deixa eu falar. É muito isso. Olha isso, vai ganhar lá depois, só que eu posso oferecer um abraço, mas é sincero, um abraço sincero. Gente, um ser humaninho de 8 meses, um recém-nascido, nasceu. Como que a gente faz? A gente deixa ele de um lado ali quietinho. Como que esse bebê vai se tornar um ser humano? A mãe cuidando. A mãe cuidando, um outro ser humano cuidando. Não precisa nem ser exatamente a mãe. Tem um amor fraterno. Precisa de amor para um ser humano crescer? Precisa ter alguém que vai lá e comida para esse bebê, porque esse bebê faz comida sozinho. Limpa, não tá gravando, limpa a região aqui, troca a fralda sozinho. A gente precisou de alguém para estar aqui, então? A gente precisou de alguém para estar aqui. Independente de como foi essa criação, se ela foi da sua família original ou não, eu tenho um irmão adotivo também. Então eu falo muito desse lugar também. Independente de como seja a tua história, a gente precisa de alguém biologicamente falando. Entre outros aspectos, nós somos coletivos. Então essa construção dessa personalidade que eu estou vendo aqui, de cada um de vocês, ela passa por isso. Se esse modelo foi bom, você tem referência aí. Se esse modelo foi ruim, você também tem. A ideia que você tem sobre como você vai querer viver o seu futuro, se é parecido ou é diferente, ou como essas emoções que você vive até hoje interferem em quem você é, e as respostas que você quer dar para isso são respostas suas, são individuais, mas elas refletem as experiências que você teve, ok? E o que eu proponho a você... Pode, deve sim. Essa parte que a Sim falou, de que a gente deixa, né, as emoções tomar conta, e a gente que toma sentido. Porque assim, a gente que é professora, a gente lida com várias pessoinhas, né, várias situações. A gente tem desde exemplos, né, de alunos que deixam essas emoções ruins tomar conta da sua vida e tipo, eu sou assim. Sabe você se justificar que eu sou assim porque minha mãe é não assim, vou mudar. meu pai é assim.
Então, é como se eu tivesse uma justificativa de vida para ser daquela forma. E a gente também tem aqueles que falam, eu jamais vou ser assim, porque a minha mãe era, porque o meu pai era, o meu irmão, o meu tio, a minha família. E aí você toma um exemplo a não seguir. E aí bate, né, corre com a vida e a gente vê muito, galera, essa diferença ali no dia a dia, sabe, dos sentimentos. Porque dificuldade, eu acho que não tem ninguém aqui que não tem, né? Cada um de nós passa por umas coisas que só Jesus na vida, né? Para saber pelos problemas pessoais, acho que não existe ninguém no mundo que não tem problema pessoal. E a forma como a gente deixa aquilo tomar conta, né, da gente e a gente justificar. Então, eu sou desse jeito porque... Então, nunca peguem, galera, isso. Eu sou assim por causa de fulano de tal. E eu sou assim porque eu não quero ser, de repente, aquele exemplo. Então, eu acho que é algo que a gente vê nas pessoas, né? Ali do nosso entorno, a gente vê a diferença. Eu vou deixar o outro me diminuir, às vezes, ou dizer que eu não sou bom, ou não sou boa o suficiente. Né? E eu vou desistir por causa de fulano, de ciclano. Então, sempre pensem nessa parte. Eu acho que É essencial, sim. A gente falava de sinônimos, né? A gente conhece excelentes profissionais que, por uma questão de como essas emoções estão sendo dominadas ou não, hoje estão num outro momento. E isso eu estou trazendo para vocês porque não tem a ver, olha, eu sou... Né? Não vou nem perguntar a idade de vocês, mas assim, né, vocês estão num determinado momento do ciclo aqui, né? Tem pessoas que estão mais à frente lá no ciclo e também têm as mesmas dificuldades que vocês estão tendo agora em como controlar essas emoções. Eu acho, eu coloquei no slide inicial, na lâmina, como controlar, eu acho que nem sempre, controlar não é uma boa palavra, porque... Talvez a gente não consiga controlar essas emoções, mas administrar, trazer a sua melhor versão. Você hoje aqui, nessa aula de hoje que vocês tiveram, você entregou a sua melhor versão? Valeu a pena? É uma coisa que você precisa. E isso que a Si falou é perfeito, porque às vezes a gente entra num lugar de se auto-sabotar. Eu sou assim por conta do fulano, eu sou assim por conta do ciclano. Eu não consegui por conta... Gente, nós vamos falhar. Nós vamos falhar, porque se você é humano, você falhará. Faz parte da natureza, né? Nós vamos morrer. É uma falha no nosso sistema aí. Como que a gente não é eterno aqui, né? Você pode acreditar, né, na vida depois, não é sobre isso que eu tô dizendo. Mas eu tô falando que assim, a gente é temporal. A gente tem um tempo para fazer acontecer as coisas. E como a gente vai fazer isso, é muito, assim, traduz muito daquilo que a gente acredita, dos nossos princípios, dos nossos valores. E as emoções vão passar por isso em todos os momentos. No domingo que vem, no vestibulinho, mas não é só no domingo que vem. Né? Vocês vão ter outros desafios como vocês estão tendo aqui. Né, no dia de hoje, por exemplo, para seguir os comandos que o Pro passou para vocês. Sempre, quando você chegar na sua casa hoje, eu tenho certeza que você vai ser desafiado, que uma outra emoção vai surgir na sua vida e você vai precisar se colocar. Né? E como que isso vai interferir na sua saúde mental? Em quem você quer ser, na pessoa que você está se tornando? É um pouco sobre isso. Eu queria lembrar vocês que as emoções, elas existem nesse sentido de nos proteger, de nos dar recursos para lidar com tantas situações que nós temos que viver, e elas são uma forma de recompensa. Toda emoção, ao final da emoção, você vai ganhar uma recompensa. Por exemplo, no caso do medo, qual é a recompensa que o medo pode te trazer, gente? Segurança, ensinamento. Ensinamento, segurança, o que mais? Aprendizado, proteção, né? A raiva, que ensinamentos a raiva pode trazer para você? Ou a raiva não traz ensinamentos? Ou quando você controle, a questão de você ter o controle, o que mais? Estabelecer limites, né? Olha como vocês estão juntinhos aqui. Joia, né? Eu entendo que vocês têm um grau de amizade, de intimidade, de convivência. Chega eu aqui e gruda em você aqui, ó.
Ônibus, trem. Meu, como é quando você tá lá dentro... Amiga, eu posso te usar de exemplo? Você me empresta aqui sua mochila? Dá licença, né? Tô lá, entrei no meu ônibus. Senta aí no ônibus, tá bom? Aí eu chego empurrando... Ah, eu vou indo daqui, eu vou vindo daqui. Com licença. Aí a pessoa para aqui, ó. É o trem. O que acontece? Como você tá se sentindo, amor? Ai, com raiva. Com raiva? Ai, eu vim aqui pra ir. Mas por que você tá com raiva de mim? Meu espaço. O seu espaço? Mas amiga, minha mochila não tem. Tem gente aqui atrás, não dá. Você não tá vendo a galera? Imagina. Uber! Pra Berrini, eu sou professora do Centro Palácio. Obrigada. Desculpa a brincadeira. Ó. A gente tem uma coisa, para simplificar, que chama campo psicológico. Que é assim, quando você está num lugar igual, qual é o limite para você chegar perto de mim que eu não me sinta incomodada? Você sabe bem o que é isso quando você está num transporte coletivo, né? Que a pessoa vai chegando. Isso é físico e isso também é psicológico. Quando a gente não estabelece o papel das emoções com a gente... e com o outro, quando a gente não delimita qual é, até aqui você vem comigo, você vai sendo invadido, ok? E o outro, muitas vezes, não tem noção, como eu não tive, te empurrando aqui, jogando... Por quê? O outro está fazendo aquilo que é melhor para ele. Quem vai saber o que é melhor para você? Oi? Quem sabe o que é melhor para você? Você! Então é você quem estabelece. A Cíntia pode ter ido lá, feito o anúncio na escola, a escola falou pra você que sim, mas quem tá aqui sentado na frente do computador? Quem tá aqui todo sábado? As pessoas que te incentivaram ou não, ou você? Você, põe força nesse você. É você. Quem é responsável é você. Como você vai aproveitar as oportunidades? Né? Muitos de vocês já estão tendo assim, escolhas muito difíceis. Né? Quem vai decidir isso? Eu posso falar um montão de coisas pra você, igual eu tava te enchendo o saco lá na portaria, né? Mas quem vai bancar a tua escolha? Né? Eu posso falar assim, ó, se você for pra lá e a Pro tiver lá, o que você precisar de mim, e quem é meu aluno, e até quem não é meu aluno, você pode ir, se tiver no meu alcance eu vou fazer. Mas é você que vai estar sentado lá na frente da Cíntia e do Anderson e da galera toda fazendo as atividades. Não vai ser eu. Entende o que eu quero falar? Então a gente precisa bater no peito e saber reconhecer, tá? Porque a gente precisa enfrentar esses desafios que a vida traz pra gente. E se a gente pensar nessas emoções como estruturas que nos possibilitam alcançar objetivos, fica mais fácil. Se você entender que quando você se sente desconfortável ou quando você se sente confortável é o teu corpo te dizendo, sendo seu parceiro, te dando indicações de coisas que podem te ajudar ou que você pode tomar mais atenção, fica mais fácil. E isso repercute, inclusive, na maneira que você tem a sua saúde atualmente. Quando a gente negligencia, quando a gente deixa para lá esse aspecto, a gente costuma criar uma rede de adoecimento, inclusive. Você vai gripar mais, né? Você pode ter alergias, você pode sentir dor nas costas. Tem uma série de coisas, porque assim, o teu corpo primeiro vai mandar nas emoções. Se você não obedecer, a estrutura do teu sistema operacional joga, então, né, no corpo. Vai ter dor de estômago, cada um de nós vai desenvolver. A gente chama isso em psicologia em somatização, né? E não é uma coisa que você fala assim, tá na minha cabeça, então eu vou pensar muito forte e aquilo vai sumir. É a história do músculo. Eu preciso dor, a prática, porque o que faz o músculo ficar rígido é o rompimento aqui, não é? Das ligas, e aí você vai e continua e fala, não pode ir, eu vou aguentar, mas é na dor. É importante a gente lembrar isso. E até por isso também, até por essa analogia, não só pelo benefício biológico, é importante vocês serem pessoas que se movimentam, que embora estejam sentados, né, porque a atividade de vocês como profissionais de tecnologia envolve ficar muito tempo sentado,
né? Mas ter essa proatividade de buscar esse contato com outras fontes de atividades, com um lazer que seja diferente desse lugar aqui, né? Porque vocês já sabem que essa luz ela também vai trazer uma tendência, né, se você ficar muito tempo exposto sem fazer outras coisas, a ter uma atitude mais introspectiva. O ambiente é uma atividade que desgasta muito, não é? Quando você tem que fazer essas programações. Então, dosar essas atividades é muito importante também para que você consiga ter uma relação mais saudável com você. E isso interfere na maneira que você vai colocar a sua emoção. Se você estiver cansado, cansada, você não vai ter a mesma capacidade de reagir do que se você estiver descansado. Correto? Ou não? Mais ou menos? Certo? Só pra gente finalizar, eu queria trazer mais uma coisa aqui pra vocês, tá? Antes de mais nada. Sobre o estresse. Por quê? Porque junto com o medo, um dos sentimentos que a gente costuma ter e uma das emoções ali associadas no momento de prova, como que vocês vão ter recentemente, é o estresse. O que é o estresse, gente? Nas palavras de vocês. O que é estresse? Ódio, cansaço. Ódio, cansaço, o que mais? Exaustão. Como que eu sei que alguém está estressado? A Cíntia é estressada? Não. Não? Que sim. Qual é a pessoa? Não? Alunos, Carlinhos, a Cíntia é estressada? Mira aqui, cabeça. A Cíntia é uma pessoa estressada? Quem é mais estressada, a Cíntia ou o Anderson? A Cíntia. O Anderson. Como que a gente sabe? Como que sinais a pessoa dá que a pessoa está estressada? Pela face, pelo tratamento, pela expressão da pessoa. Pelo Pelo caráter. caráter, pela maneira que se coloca, pelo tom da voz, por como decide. Estresse é ruim, então? Não. Não, exato, não. Por que o estresse não é ruim? Ele é resultado do trabalho. Ele é resultado do trabalho. Por que seu coração bate? Por um movimento de estresse. O músculo se estressa para bater. O estresse te movimenta. O estresse é uma reação que nós temos para conseguir reagir às coisas que a gente tem que fazer. O que acontece? Nós temos poucas coisas para resolver ou muitas coisas? Muitas coisas. Então o estresse ele é um presente. Só que se a gente utiliza muito desse presente, ele se torna uma sobrecarga. E aí a gente tem consequências negativas, perfeito? Então assim, uma pessoa sobrecarregada, ela vai ter uma maneira de pensar diferente de uma maneira que consegue, de uma outra pessoa que consegue administrar melhor o campo das emoções. Por que eu estou falando de estresse? Porque é muito comum nós estarmos estressados. Eu poderia ficar só falando de estresse aqui. Então, assim, é só uma pincelada. O que eu quero dizer a vocês é: o teu corpo vai manifestar quando você estiver estressado? Sim. E o que você vai fazer para poder tentar se aliviar, para poder conseguir contar até 10, respirar fundo, tomar água, reconhecer que você está estressado, buscar uma rede de apoio, dormir, o que mais? Se divertir. Se divertir, ok? Tentar desfocar daquilo que está te deixando estressado no momento, ok? Tá? Ó, tem gritar, ó. Eu não vou passar por todas as emoções, a gente vai falar das emoções num outro momento. Eu queria deixar só essa parte aqui pra vocês, ó. Peraí. Passa. Aqui, ó. Ó, pra hoje, lição de casa, e eu vou perguntar pra Cíntia, tem no YouTube, divertidamente, ok? Divertidamente. É um tratado sobre emoções e graças a Deus vai vir o próximo. Graças a Deus. Gente, tá? Vocês vão reassistir pensando nesse papo que a gente teve aqui, hein? E dá pra pôr todo mundo que vocês quiserem, chamar a galera e assistir. Pensem. O próximo vai sair Vai sair com novas emoções. Vai vir agora a ansiedade, a inveja. Ansiedade. Ansiedade, inveja.
Maravilhosa, né? Gente, prestem muita atenção, porque a curadoria desse filme é muito bacana. É bem legal. Tem alguns conteúdos que não são tão legais, assim, não são tão verídicos, mas ali, divertidamente, é um tratado. A gente realmente estuda esse filme e indica, porque ele é bacana para entender um pouquinho de como a gente funciona. Né? A cabeça da personagem reflete muito em como essas emoções e esses sentimentos fazem a gente funcionar, tá? Então, assim, recapitulando para fechar, para ir embora lá em cima. Em primeiro lugar, reconhecer e compreender o que você está sentindo diante da situação adversa. Tentar determinar o que faz você sentir assim. Será que você está se colocando numa super expectativa? Será que você, de repente, está se sabotando? Será que você não se preparou e aí agora está tendo ali um pico de querer se preparar tudo que você deveria ter se preparado durante um tempão, em 5 minutos, né? Numa noite antes daquilo que você tem que fazer no outro dia? Vocês falaram de gritar, de chorar, de conversar? Sim, expresse aquilo que você está sentindo. Se você tiver uma pessoa para falar, perfeito. Rede social não é pessoa. Twitter, ok? Não é, ok? Belezinha, né? Você pode até colocar alguma coisa lá, mas é diferente de você ter um diário de emoções, por exemplo, em que você vai registrando ali as suas emoções, vai dizendo o que é bacana. Uma coisa bem legal que eu vou copiar de um dorama que eu estou assistindo, temos dorameiros aqui? Sim. Né? Senhor, é um diário sobre as suas conquistas, sobre os seus reconhecimentos, sobre aquilo que você faz de bacana, porque você é a melhor pessoa para falar isso para você, tá bom? E tenta não ficar se justificando. Eu já estou terminando. Tenta não ficar se justificando, mas aceita aquilo que você está sentindo, tentando ver que esses sentimentos, eles não são seus oponentes, eles não estão ali para rivalizar com você, eles não estão ali para jogar você para baixo, mas eles estão te dando sinais. Eles são, como o semáforo é para os carros e para os pedestres, os sentimentos, essas emoções, elas estão te mostrando coisas que você pode melhorar. Mas assim, tá me mostrando e eu não vou conseguir melhorar para esse vestibulinho. Tem outro. Não, é nesse sentido que eu tô te falando. Você não vai acabar, a sua história não acaba no domingo que vem, por exemplo, para quem estiver no vestibulinho. Mas as lições que essa trajetória te dá, vai te dar ali muito mais condição, vão te dar condições para que você possa aproveitar melhor, ter outras estratégias para outros momentos, tá? O cérebro está sempre ali se automotivando, tá? Tenta manter a calma. Se você está num processo de emoção que envolva uma outra pessoa, então logo você consiga se recuperar, exercite as desculpas. Isso traz para você possibilidades, é restaurador para você, independente de como a pessoa vai encarar esse pedido de desculpas, né? E para fechar, sempre vai ser importante a gente reforçar que todos nós temos uma maneira própria de resolver os nossos conflitos internos. Você vai buscar esse caminho, não sei se vocês já fizeram, já tiveram a oportunidade de passar por um profissional da área da saúde. Às vezes tem coisas que a gente não vai conseguir sozinhos, então ao identificar que vocês não conseguem isso sozinhos, busquem ajuda. Pode ser de um professor, né, da escola de vocês, que seja alguém, um ponto de apoio para vocês poderem manifestar. Pode ser um dos padrinhos aqui inicialmente, pode ser os professores que estão aqui conduzindo o processo, mas não se sintam sozinhos, dialoguem, tá bom? Façam com que essa rede de apoio funcione, ok? Vocês não estão sozinhos e é muito importante que vocês saibam disso, ok? Eu acho que tem mais uma coisa que acontece muito. Não se comparem com ninguém. Perfeito. Entenderam, galera? Não se comparem. Cada um é cada um. Cada um tem o seu caminho a seguir. Se não for aquele momento, vai ser em outro. Eu acho que isso é um dos pontos que a gente costuma muito, se comparar com o outro. Não se comparem. Não se comparem. Em nenhum momento. Falar, eu acho que fulano de tal é melhor por tal coisa. Ele vai ter a vida dele, ele vai ter a trajetória dele, as conquistas dele. Vocês vão ter a de vocês.
Então nunca se comparem. Então fulano, ciclano, mas eu não sou tão bom como. Eu não sou bom tanto quanto. Gente, não faz isso. Isso é se auto-sabotar. Quando eu começo a me comparar, porque cada um tem a sua qualidade, cada um tem a sua particularidade. Tem uns que vão estar lá, estão fazendo a prova do vestibulinho, é a mesma coisa que... É mais uma prova. É mais uma prova. Tem alguns que eu sei que vão ficar bem ansiosos, né? E aí faz isso que a Simone falou, né? Entendam que aquilo é uma emoção que faz parte do dia a dia, só tentar ao máximo não deixar aquilo tomar conta, né, gente? Mas não se comparem com ninguém, que eu acho que isso atrapalha tanto, às vezes, o nosso processo, quando a gente começa a se comparar com o outro. Então, não façam isso. Não se comparem. Cada um é cada um, né? Cada um tem o seu jeitinho. A gente sabe que tem uns que às vezes são mais comunicativos, né, que os outros. Aí a gente acha, mas o fulano de tal tem mais atenção, às vezes ele não tem mais atenção, às vezes o outro só chega mais para conversar, então você conversa mais, né? Então, os padrinhos estão mais com fulano ou ciclano, ou, não, é só uma questão de comunicação. E cada um de vocês tem um valor imenso para vocês. Esse valor, ele tem que vir de dentro, sabe? Vocês têm um valor infinito. E quem que vai, vocês são os primeiros que precisam valorizar cada detalhe em vocês. Então, vocês não são a prova, né? Igual assim falou. Então, tudo tem o momento certo de acontecer, né? E vai acontecer. A gente toma vários tapas na cara, né? Durante a vida aí. E não, vocês não vão tomar, tá? Mas, se tomarem, pensem no processo. Sim. Faz parte. Faz muito parte. Eu quero agradecer pela escuta de vocês, pelo carinho que vocês manifestaram aqui, pela receptividade. Eu, do fundo do coração, desejo o melhor para vocês. Eu tenho muito orgulho, a gente acompanha o projeto pelos bastidores aí, enfim, e é muito gostoso ter vocês aqui empenhados nisso. Eu agradeço de verdade por estar aqui com vocês e pelo que eu aprendo hoje com vocês. Desejo sorte para aqueles que forem prestar o vestibulinho e na carreira de vocês. Se vocês precisarem para alguma coisa, eu estou à disposição, meu contato, vou deixar aqui também, ok? E assim, quero dizer aos padrinhos que eu acho o trabalho que vocês fazem lindo, 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 lindo. É um orgulho ter vocês aqui fazendo isso.